Bom dia a todos do canal Futebol Arte. Estamos iniciando agora a nossa segunda live e temos novidades, né? Aqui o programa Xadrez da Bola, nós agora estamos em três. O meu destaque, então, vai para a participação de mais um membro, que será um membro assíduo do canal, que é o Lúcio Novaes. Estávamos até comentando aqui que os dois Lúcios, né, talvez me cause alguma dificuldade. Eu vou tentar sempre remeter a um ou a outro. Né? Então, bem-vindo, Lúcio Novaes, e bem-vindo mais uma vez, Lúcio Massaferri, nosso companheiro, amigo, parceiro já da empreitada. Lúcio Novaes é o novo parceiro aí. Na verdade, o Lúcio já tinha sido convidado, não pôde aparecer no primeiro dia, mas está aqui já com a sua camisa, não se enganem, camisa do Motoclube do Maranhão, né? E eu vim vestido de senhor da guerra, né? Olha aqui, ó, senhor da guerra, né? Eu tinha essa camisa aqui do basquete americano e pus para remeter ao tema. Hoje o tema é futebol e guerra, né? Então, vou passar aqui a palavra para o Lúcio Massaferri, dar suas boas-vindas. Lúcio, bom dia. Bom dia a todo mundo, bom dia Domingos, bom dia camarada Lúcio Novaes aí que está chegando junto, bem-vindo. Olha, não tem muito, eu acho que o interessante é dar um alô, né? Bom dia, tá o segunda edição aí do programa do Xadrez na Bola, do canal do Domingos, né? E a gente poder hoje dar as boas-vindas para o Lúcio para entrar aqui na discussão, né? No bate-bola nosso. No primeiro programa eu já me apresentei para quem assistiu, né? Eu sou professor de psicologia, de filosofia, moro no Rio, né? Tenho 2 times, né? Não há monogamia no futebol, tenho o Fluminense e o Bahia, né? Uma homenagem também a parte da família lá da Bahia. E é isso, passar a bola pro Lúcio Novaes aí, pro camarada que está chegando hoje, para ele poder se apresentar com calma, depois a gente entra aí nesse tema, né? Que é um tema instigante, tá bom? Lúcio, fica à vontade. Lúcio é mais um exemplo de que não existe um Lúcio Novaes. Que não existe monogamia no futebol, né, Lúcio? Fica à vontade, seja bem-vindo. Mais um parceiro aí pro xadrez da bola. Um bom dia a todos. É um prazer participar do programa. Fico muito contente, fiquei muito contente com o convite do Domingos para participar, né? Quero saudá-lo aqui através dessa live. O meu xará carioca, o Lúcio Massaferri, também. Eu acompanhei a gravação da live passada. Não pude participar por um motivo justo. Eu até comentei, brinquei com o Domingos, que é porque da sexta-feira, né, o primeiro programa foi no sábado passado, e na sexta-feira à noite teve um show de uma banda aqui, já que o programa fala de futebol, é uma banda também muito atrelada e muito ligada ao futebol. Fizeram até música, uma música famosa, né? Que é a banda mineira Skank, que inclusive o Samuel Rosa, né, é um conhecido colecionador, né, de camisas de futebol. Ele, durante muito tempo, nos shows, ele sempre vestia a camisa de algum clube e tal. E aí eu comentei com o Domingos, olha, Domingos, assim, vai ser muito chopp, vai ser muita festa, provavelmente eu não vou estar muito bem para participar da live no meio da manhã, mas certamente na próxima eu estarei. E assim, e aqui estou, não é? Meu nome é Lúcio Novaes, sou daqui de São Luís do Maranhão mesmo. Como já foi colocado pelos colegas, não há monogamia no futebol. Estou aqui vestido de rubro-negro, mas da Fabril, o Motoclube de São Luís, o Papão do Norte, né?
em homenagem ao Papão do Norte, está aqui a camisa, legal. Que é rubro-negro, inclusive, tem uma história, se me permite eu contar aqui rapidamente. Fazer uma ressalva também, o Moto ganhou ontem do Pacajus, do Ceará, pela Série D do Campeonato Brasileiro, é líder do seu grupo. Começou o campeonato mal, né, perdendo fora de casa para o Castanhal do Pará, mas vem de 3 vitórias consecutivas, 2 de 3-0 e ontem de 2-0 fora de casa, né? Então a Série D ela está no seu início, né? Ela é dividida em grupos e são grupos regionais. Então o Moto vai disputar a classificação com times do Piauí, do Pará e do Ceará, né? E depois a coisa vai afunilando e aí chega até o mata-mata, né? Então vi hoje rubro-negro, mas sou botafoguense também. Sou botafoguense do Rio, tenho um carinho, um amor muito grande pelo glorioso carioca, né? E assim, a questão do Moto, só para frisar aqui, o Moto Clube ele é um clube daqui de São Luís, né? Fundado lá em 37. É o maior rival local, não é, digamos assim, do Sampaio Correia, né? Que está na Série B, está fazendo boas campanhas aí nos últimos anos, né? O maior clássico é chamado Super Clássico aqui em terras timbiras, né? O Super Clássico. Nós temos também o time do Domingos, né? O Maranhão, que também formou grandes times, né? Ao longo de sua história. Eu tenho um tio-avô que jogou também no Maranhão, o tio Nélio. E assim o Moto Clube se fez. Inicialmente era um clube, na verdade, é curioso, né? O termo Moto Clube, porque a origem do moto é justamente o motociclismo e o ciclismo ali na década de 30, que era algo que estava se expandindo pelo Brasil e chegou também ao Maranhão aqui em São Luís. Então, e é um clube também formado, né, constituído ali na sua origem, né, por empresários, industriais, não é, famílias mais abastadas na origem geralmente nesses clubes, assim como no Rio também, não é? Eram clubes originalmente mais ligados à elite, e aqui assim tem uma curiosidade também que é a importância dos sírio-libaneses, não é, na constituição do próprio clube, não é? E, e, e assim se fez o moto, inicialmente como ciclomoto, mas logo depois ficou mesmo motoclube. As cores não eram rubro-negras, no início as cores do moto eram alviverdes, né? Ele era verde e branco, e isso mais ou menos ali na década início da década de 40, ali 44, por sugestão de um dos dirigentes, né, o César Abud, ele flamenguista, fez esse pedido, né, digamos assim, para os demais membros da diretoria que o moto fosse rubro-negro, né, e assim se constituiu o motoclube rubro-negro como nós conhecemos hoje. Ainda se faz ainda algumas réplicas, né, de camisas retrôs. Essa aqui, por exemplo, é o que comumente se chama de camisa retrô, mas eu costumo dizer que é a camisa tradicional, é a camisa do clube, né? Que a gente gosta tanto, sem patrocínio, sem nada, essa coisa mais raiz, né? E o Moto é 26 vezes campeão estadual, 8 vezes campeão da cidade de São Luís. Foi concebida essa alcunha de Papão do Norte porque na década de 40 realmente era um time imbatível, não só aqui na região, no Maranhão, onde conseguiu inclusive o heptacampeonato, algo nunca conquistado por nenhum clube daqui do Maranhão, o heptacampeonato carioca maranhense de 44 a 50, e foi campeão da Copa dos Campeões do Norte. E aí veio a alcunha de Papão do Norte. E mais um dado curioso sobre o moto também é que a melhor colocação do motoclube na Série A, porque antes era aquele campeonato geralzão, né? Pegava todo mundo, tal, não era como é hoje constituído. Foi a 8ª colocação em 68, né? Era um timaço,
e conseguiu chegar até a oitava colocação a nível nacional, né? No Campeonato Brasileiro daquele ano. Eu costumo dizer que sou motense e botafoguense saudável, né? Saudável, né? Curto, adoro futebol, história do futebol, ainda pratico futebol, ainda jogo ainda as minhas peladas, né? O joelho já não é mais o mesmo, mas eu costumo jogar minhas peladinhas, uns torneios que me convidam. Eu faço parte de um time de pelada, que o próprio nome já é bem sugestivo, né? É o Colesterol Futebol Clube. É o Colesterol Futebol Clube, né? Nós estamos vindo aí de umas vitórias bacanas aí, geralmente são jogos amistosos, tal, que a gente convida outros clubes também, outros grupos de amigos, né, que têm seus times, né, como o Tesourão do bairro da Liberdade, né, a Asfugema, a Avecad, que é um time do bairro do Coatraque, do amigo Diogo. Então, assim, a gente vai mantendo esse espírito, né, esse gosto pelo futebol, por jogar bola, né, que é algo que a gente aprende a gostar desde criança, né? Desde criança, eu acho que todos nós aqui lembramos a primeira vez que a gente ganhou uma bola de futebol na vida, né? E aí saímos aí jogando, quebrando vidraça, dando trabalho aí para a mãe, para pai, jogando nos quintais, nos terraços e nas ruas, né? Coisa que era muito comum antigamente, pelo menos aqui em São Luís, aquela pelada gostosa na rua, né? Infelizmente foi se perdendo, né? Até mesmo nos campos de várzea, acredito que aí no Rio também da mesma forma, né? Aqui também tinham muitos campinhos de bairro, né? E por conta da exploração imobiliária foi se perdendo, né? Questão da pressão, né? Da construção civil, infelizmente esses campinhos foram desaparecendo, né? Mas é isso, sou professor de sociologia, né? Sou professor do Estado, também sou servidor da Justiça, Tribunal de Justiça do Maranhão, né? E é isso. É um prazer, um bom dia a todos e vamos em frente. Valeu, Lúcio Novaes, obrigado aí pelo... Bem-vindo, camarada. Bem-vindo, né? Lembrar que vamos tirar um programa aí para falar das peladas. O Lúcio Massaferri, na semana passada, falou, também jogou suas peladas, principalmente futebol de praia também, né, Lúcio? Né? Lúcio Massaferri, que vive no... Nós, na verdade, éramos vizinhos, né? Ele vive em Copacabana. Que Deixa eu encaixar um negócio. Já que o colega Novaes, o Lúcio Novaes, estava falando dessa questão do futebol de várzea e tal, bem rápido. Que aqui também, você tem toda a razão, Lúcio. Aqui no Rio, até uma certa época, eu me lembro que ainda há, mas assim, com o tempo isso foi se modificando. Futebol de rua também, futebol de várzea e futebol de rua, né? No subúrbio, Zona Norte, em alguns locais, você via muito... Eu jogava futebol de praça, bem garoto, né? Futebol na praça com os colegas, e o futebol de praia, que a gente fez alusão no último programa, e que é uma tradição, né? Era uma tradição, ainda é, mas virou um pouco mais business, como eu pontuei no outro programa, uma tradição no futebol do Rio, porque revelou muita gente, né, para o futebol profissional de campo. Até o salão, mas mais para o pessoal de campo. Só para citar aqui alguns nomes assim, né, conhecidos, né, de todo mundo que gosta de futebol e tal. O ex-lateral esquerdo do Flamengo, da seleção brasileira, o Júnior, né, que jogou no Juventus da Praia. O Edinho, né, o zagueiraço do Fluminense, e jogou no Flamengo, acho que durante 1 ano ou 2 anos, né, jogou a Copa do Mundo na lateral esquerda, né, uma ousadia do saudoso Cláudio Coutinho, visionário, que colocou um zagueiro excelente na lateral esquerda, que fez até gol em Copa, entendeu? Então, eu estou citando só 2, tá? Tem muitos. Então, essa questão de ser um esporte que revela no chão, né? Ou seja, na areia, na rua, na várzea, na praça, isso sempre marcou muito o futebol brasileiro. Eu acho que é uma assinatura forte, né? Era só isso, só para reforçar o que o Lúcio Novaes tinha dito.
Justamente, eu lembro que todas as entrevistas que o Zico dá, ele sempre lembra do time de pelada, porque o time de pelada, o time de rua, é o time dos irmãos dele, né? O Zico tinha, já alguns faleceram, né? Mas tinha 5 irmãos, né? Filho de um português rubro-negro, né? Flamenguista, e todos os irmãos também. E eles jogavam subúrbio de Quintino. E tem um canal no YouTube, que alguns de vocês devem conhecer, que é o Museu da Pelada. Tem uma entrevista maravilhosa. Os irmãos do Zico na sacada da camisa da casa dos pais dele, falando do futebol de rua. Então é o Museu da Pelada, que é um canal fantástico também para a gente ver, ouvir coisas sobre o futebol contemporâneo, antigo e contemporâneo, né? Então é só para lembrar que desse fato, né? Claro, todos nós jogamos futebol de rua, jogamos futebol de várzea, jogamos futebol aquele campinho que ficava ali, que não era de ninguém, e a gente chegava e ia jogar bola lá. E hoje não tem mais o campo de ninguém, não existe mais, né? Como o Lúcio Novaes falou, né? A pressão imobiliária foi esvaziando, né, esses espaços da urbe, né, das cidades. E aí eu queria Domingos, lembrar, eu chamei o Domingos, tema, claro, pode. só uma observação. E é ali que se formam os jogadores, né? Digamos assim. Eu vi uma reportagem, acho que do Kaká, e aí foi perguntado para ele justamente como começou, né, a ligação dele com o futebol, né? Até mesmo ele virar atleta profissional, enfim. E aí ele falou algo muito interessante, né? E que é uma verdade mesmo, né? Ganhando a bola, é aquele jogo com o irmão, com o vizinho, às vezes ali na garagem de casa, na rua, na praça, é ali que você. E ele falou isso de forma categórica, né? É ali que você vai ganhando tempo de bola, né? É ali que você vai aprendendo os macetes, a coisa da rua mesmo, do drible, não é? De se colocar no jogo, enfim. Essa bola mesmo, que seja até a bola de meia. Eu cheguei a jogar até de bola de meia, né? Que você tem que ter uma habilidade, porque é a bola pequena, né? Então ali desenvolve, de certa forma, o trato com a bola diferenciado, né? Não quero dizer que eu sou algum craque, né? Longe disso, a gente se esforça para jogar nossa bola, né? Por diversão, não é? Por lazer, não é? Mas foi interessante essa fala do Kaká sobre isso. Gente, Domingos, novamente, o Lúcio falou agora bola de meia. Eu vou fazer um comentário rápido que eu acho que pode ser interessante. É o seguinte: a Anísio da Silveira, né, a nossa querida alagoana psiquiatra, revolucionária na saúde mental, que eu tive o prazer, a alegria e a sorte, né, de ser discípulo, ser supervisionado por ela. Um dos experimentos primordiais dela no hospício, né, que é onde ela trabalhou no Engenho de Dentro, está desativado. Internação longa não tem mais, é uma grande conquista, né, do ano passado e tal. Foi que ela, quando colocaram ela lá, gente, na verdade ela tinha sido anistiada, ela foi presa, né, acusada de comunismo. Tem matéria de jornal da época dizendo que tinham achado as ligações dela com Moscou. Hoje em dia é hilário ver isso, né, as ligações dela com Moscou, da Nise. E aí tinha anistiado ela, botaram ela meio para tentar dar uma silenciada no terapia ocupacional. E ela, o Lúcio e Domingos, e quem estiver nos assistindo, ela inovou, que ela fez uma bola de. Quando ela olhou aquela galera toda parada, né, cheio de remédio, sem fazer nada lá no hospital, e ela começou a revolucionar com arte e tal, ela pegou e fez uma bola de meia e organizou partida de futebol entre o pessoal que estava internado. Então, veja só que O Lúcio caiu, o Lúcio Massaferri.
Mas essa colocação dele aí é fantástico, né? O quanto que o futebol, o esporte, né? De certa forma. Voltei. Imagino a situação lá nesse manicômio, né? Então, eu estou falando aqui, Lúcio Massafé, que é fantástica essa colocação que tu fizeste aí com relação à importância, né, do futebol, do esporte, né? Quer dizer, de uma ideia simples, né? Uma bola de meia proporcionar para aqueles internos ali, não é algo diferente. Os caras estavam ali, sei lá, dopado, sei lá, mal e tal. E aí uma ideia dessa é fantástica, né? Proporcionar esse lazer, não é? Que inclusive quando a gente está numa situação prazerosa de lazer, não é? Eu não sou da área, né? Mas há substâncias, não é? Que são produzidas pelo nosso corpo que nos dá prazer, não é? Isso com certeza auxilia no tratamento. No caso, gente, desculpa eu cair aqui, como vocês sabem, eu tenho gatos em casa, numa delas é a Belinha Tigrinha, ela adora ficar aqui junto, de vez em quando passa o rabo dela aqui. E aí toca no teclado, deve ter me desligado, mas eu voltei rápido. Só uma coisa, você tem razão, tem o aspecto lúdico, mas no caso da Nise, eu creio que também tem o lúdico junto, mas da questão de fazer o resgate mesmo da cidadania daquela pessoa com o futebol também, né, com a arte que ela fez. E veja só, essa história da bola de meia do futebol é algo bem raiz brasileiro, né? Quer dizer, trazendo esse momento de grupo, né? Porque organiza-se uma partida de futebol no manicômio, você está trazendo para agrupar aquelas pessoas que não sejam, né, com uma coisa assim meramente artificial, digamos, né? Com uma atividade que ela é uma marca bem do brasileiro, né? E a Nise, uma lagoana, fazendo isso, né? É isso. Eu acho que o colega, será que saiu? Não, ele só está com a câmera, né? Acho que só teve que tomar uma água, alguma coisa rápida. Mas é isso, a importância do futebol, né, na sociedade. Inclusive, por causa disso, é que eu acabei pensando nesse tema. E aí a gente pode tanto pensar historicamente, como pode pensar na atualidade, porque me causou muita estranheza nesses últimos meses a exclusão da Rússia das semifinais, não, das eliminatórias da Copa. Ela parece que ia fazer aquele último jogo eliminatório, e se eu não me engano, esse jogo ou está suspenso para decidirem ou a Rússia vai ser impedida de fazer. E aí eu lembrei, e aí vocês me corrijam se eu estiver errado, e eu lembrei que nos anos 70 e 80, os países, por exemplo, na Olimpíada de 84, que foi em Los Angeles, a Rússia não foi, né? A Rússia resolveu não ir. E na Olimpíada de 80, que foi em Moscou, quem não foram não foi os Estados Unidos e os países que eram próximos dos Estados Unidos. O que eu quero pensar aqui com vocês? É que naquele momento, as entidades como a FIFA, como o COI, né? Eles decidiam onde ia ser o evento, e aí quem quisesse participar, participava. Quem quisesse boicotar, que era o nome que se usava na época, o boicote americano à Olimpíada de Moscou, 1980. E depois o boicote da União Soviética à Olimpíada de 84 em Los Angeles. Em 88, os dois de todas as outras nações festejaram a participação de todos na Coreia, em Seul, né? E depois de um certo momento, e eu acho que esse momento vai, pelo que eu lembro, vai ser 1992, uma semifinal, uma classificação da Iugoslávia, antiga Iugoslávia, que se deu, e a segunda colocada foi a Dinamarca. E aí não mais
a Iugoslávia deixou de ir. Só que ela, claro, por causa da guerra, ela não teria condições de ir. Mas ela foi impedida de ir. Mas aí agora eu não tenho certeza. Eu acho que ela abriu mão da vaga em nome da Dinamarca. E o que eu quero dizer é que hoje está ocorrendo uma outra situação. Como se fosse uma tomada de lado. A FIFA está tomando um lado numa guerra, né? Numa situação que é uma guerra econômica, nós sabemos disso. E a FIFA resolveu tomar um lado, tomar um partido. E eu acho isso muito pouco saudável, né, para aquilo que a FIFA teoriza sobre o que é o papel dela. E a mesma coisa o COI. Não por acaso a Rússia tem... Os atletas russos têm disputado eventos olímpicos, inclusive ou mundiais, sem o nome da Rússia. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso. Para mim, parece que há uma mudança aí entre as décadas passadas, quando o próprio país resolvia se excluir ou não tinha condição, como a Iugoslávia, de ir no evento. É diferente de hoje, ela está sendo excluída pela entidade, seja COI, seja FIFA, ou seja UEFA, por exemplo. Dificilmente, como a guerra, na verdade, é União Europeia contra a Rússia, pelo viés da Ucrânia, então a UEFA, com certeza, na próxima Euro, dificilmente ela vai contar com a Rússia. Eu não sei o que vocês pensam disso, mas foi rapidamente o que eu imaginei pensar, o que me despertou para pensar esse tema, né? Então eu queria ouvir um pouco de vocês. Quem quiser. Lúcio Novaes, Lúcio Massafé, então. Eu vou falar bem rápido, deixa eu falar antes do Novaes. Eu vou fazer aqui um alinhamento com uma tomada de posição também que envolve plataformas, né? Plataformas não só de rede social, mas estou falando de mídias. Você veja, por exemplo, eu estou me referindo à Rússia, no caso, né? Essa tomada de lado que você está aludindo. Hoje, eu não sei hoje, mas eu acho que continua, né? Inclusive o meu canal, eu tenho um canal, não sei se o Lúcio Novaes sabe, chamado Portal Fio do Tempo, né? Que ele sofreu respingos, eu acredito que outros também, respingos, né? Foi censurado, bloqueado, você não consegue assistir, por exemplo, diários, jornais, Sputnik, você não consegue assistir a RT, o Assilevar, né? Que a jornalista russa, Ina Afinogenova, apresentava. Veja só, estou falando de nível de informação, né, para depois eu fazer só uma pontuação da economia. Eles são bloqueados. No entanto, vou dizer nomes só aqui, por exemplo, o Le Monde, The Guardian e tal, não são. Por que isso? Assim, né? Eu estou falando de informação. Em termos de economia, né, eu não sou economista, mas eu vou dar um pitaco, né? Você fez alusão à década de 80, né? Eu me lembro, inclusive, quem boicotou a Olimpíada de Los Angeles, 84, não é isso? De 84, Los Angeles, foi a União Soviética na época, não era a Rússia, na época era a União Soviética, né? E depois é que se desmanchou e tal. Eu acho que mais ou menos daquela época em diante, a questão da econômica, né, business e o poder econômico financeiro, ele vai se transformando dentro do futebol profissional. Basta para isso, quem não acompanha tanto, fazer uma comparação entre grandes atletas ou jogadores daquela época e tal, né, e o que eles atingiram nesse aspecto, né, nas suas carreiras, e o que aconteceu a partir mais ou menos da década de 90 em diante, que foi crescendo. Eu acho que a economia entra ali. Hoje em dia fala-se em cifras, né, no mundo do futebol, FIFA, são astronômicas, né? Você vê as transações financeiras envolvendo. Então, eu acho que também pode ter a ver com essa questão dos boicotes em relação à Rússia, no caso, né?
tem a ver com essa questão econômica no rastro disso aí. A FIFA, pessoalmente falando, estou dizendo por mim, eu olho para essa entidade que organiza e tal, eu tenho muitas desconfianças em relação aos interesses dela na gestão de parte do futebol mundial, digamos assim, né? Falou-se aqui na época da Copa do Mundo de padrão FIFA, né? Houve até uma ebulição aqui no momento da Revolução Colorida Brasileira de 2013, né, para 2014, padrão FIFA, mas eu não sei o que seria o padrão FIFA, né? Foi até colocado em comparação com o nosso sistema de saúde único. A gente precisa de um padrão FIFA. O Sistema Único de Saúde brasileiro é excelente, se tivesse mais investimento, né, se tivesse ainda mais apoio do que tem, né, a ideia dele, né, e olha o que ele segurou aí na pandemia. Então, esse tal de padrão FIFA, eu acho que é uma referência mercadológica. Esse é o meu ponto de vista. Tá? Eu estou jogando essa bola aí para passar a palavra para o colega Lúcio Novaes. É só a pontuação que eu queria fazer disso. O aspecto econômico, eu acho que tem uma virada. Né? O mundo da bola hoje, né, o mundo do qual a FIFA participa como uma gestora, né, do que pode, o que não pode, regulando e tal, é um mundo de muito, mas muito dinheiro, mas muito mesmo. Né? E aí, colega, Novaes? Sem dúvida, né? Quando a gente vê até mesmo os desdobramentos de escândalos de corrupção no meio da FIFA, da própria CBF e de outras entidades. Recentemente teve também na Confederação Brasileira de Vôlei, né, a CBV. Então, assim, de certa forma, os interesses. Será que o colega travou, Domingos? Eu não sei se ele está nos ouvindo. Vamos aguardar um pouquinho? Eu acho que o Lúcio pode ser a conexão. Muito estranho. Não, pode ter. Ele congelou a imagem. Ele estava falando dos interesses financeiros, né? E dando continuidade ao que a gente estava falando aqui. Né? Eu levantei essa bola aqui, de que no caso da FIFA é meramente interesse financeiro. Voltou. Voltei aqui. São as instabilidades da internet que, infelizmente, nós pagamos por um preço, né? Que não é barato, mas que o serviço, infelizmente, não é da qualidade esperada. Ou então, Lúcio, é um pouco do que a gente está falando, né? Sei. Será? Sim. Né? Então, me desculpe aí se acontecer novamente, porque, infelizmente, hoje, inclusive, eu estava até... Porque aqui eu estou no meu apartamento, né, aqui em casa, e utilizo o Wi-Fi, né, da operadora, mas a instalação de uma internet mais rápida ela vai depender da questão da fibra ótica, que ainda vai passar aqui no condomínio. Eu estava até pensando em fazer o programa na casa dos meus pais, que é aqui próximo, mas lá já está com uma internet já, digamos assim, um pouco mais avançada do que a minha aqui. Então, eu estou nessa dependência ainda. Mas, como eu estava falando, realmente, os interesses econômicos, eles acabam falando mais alto, né? E assim, eu fiz uma rápida pesquisa, né, na internet, quando o Domingos propôs o tema, e aí já tocando nessa questão dos boicotes, né? De boicote, assim, digamos assim, de interferência de uma entidade, como o COI, por exemplo, nos jogos, no sentido de excluir a participação de algum país, teve o fato, foi eu fiz minhas anotações aqui, na Olimpíada de Tóquio, de 64, ali houve, de fato, uma intervenção mesmo do COI, primeiro com relação a proibir a participação da África do Sul naquela Olimpíada por conta do apartheid, porque até então era como se a FIFA, desculpe, o COI tivesse, assim, chancelando, né, uma entidade esportiva que promove o COI, a Olimpíada, pelo menos o que se pretende colocar, não é?
é que seria um evento para a união dos povos, não é? Uma oportunidade de, através do esporte, promover a paz, o respeito entre as nações, não é? De forma competitiva ali, mas tudo dentro das regras do esporte, né? E assim, até então a África do Sul não tinha sofrido nenhuma punição por conta do regime do apartheid, e nessa Olimpíada de Tóquio de 64, ela foi impedida de participar, mas não só a África do Sul, como a Indonésia também, porque aí tem questões de alinhamentos políticos, aí a questão da política, né, de regimes e tal. A Indonésia tinha sido, Jakarta, né, tinha sido capital, a sede dos Jogos Asiáticos, acho que uma espécie de Jogos Asiáticos, né? E aí isso foi em 62. A Olimpíada foi em 64. Em 62, Jakarta sediou esses Jogos Asiáticos, mas em alinhamento à China, não é? Ela e também pressão de países de muçulmanos, não é? Ela proibiu, digamos assim, impediu, dificultou, não é? A participação, como por exemplo na emissão de vistos e tal, a participação de Israel e a participação até então de Taiwan, né? E aí, por conta disso, o COI também, porque ela tinha se comprometido a participar, não é? Queriam participar todos os países, independente da Ásia, né, independente do seu perfil ideológico, político, enfim, de alianças e tal. E como punição, ela acabou também não participando daquela Olimpíada, né? Porque, como o Domingos falou, é comum, de fato, nesses eventos esportivos do porte das Olimpíadas, o boicote partir, mas dos países, né? Dos países. A gente teve lá por exemplo, lá em 36, na Olimpíada de Berlim, os Jogos Olímpicos de Berlim, eles já estavam definidos para aquela capital, para a Alemanha. Só que no meio termo, Hitler ascende ao poder, não é? E aí, com essa ascensão dele, houve o protesto por parte dos Estados Unidos, da França e da própria União Soviética, mas quem de fato boicotou e não participou foi a Espanha. Né? E aí eu fiz aqui uma cronologia, né? Até para ajudar aí o nosso telespectador. Aí, em 56, você tem as Olimpíadas de Melbourne. Aí já é uma questão ali que estava no auge de uma guerra do Egito e Israel, né? O Egito é invadido por Israel. Aí tem a questão da participação dos soviéticos na Revolução Húngara. Então são tensões que vão ocorrendo, porque a Olimpíada é de 4 em 4 anos, mas os conflitos e as tensões, os interesses, eles vão acontecendo mês a mês, ano a ano, e explodem muitas das vezes num período justamente de uma Copa ou de uma Olimpíada. Eu digo esses eventos que são os maiores eventos, digamos assim, a nível global, né? E aí, como eu falei, em 64, você tem em 68, na Cidade do México, onde a Coreia do Norte não participou. Você tem Montreal em 76, que aí os africanos, muitos países africanos, boicotaram a Olimpíada de Montreal, porque aconteceu um fato que lembram que o COI já tinha excluído a África do Sul dos eventos esportivos realizados pelo Comitê Olímpico. E a Nova Zelândia foi jogar uma partida de rugby lá na África do Sul, com até então a África do Sul sob o regime do apartheid. E por conta disso, os países africanos boicotaram a participação nessa Olimpíada, porque eles queriam a exclusão da Nova Zelândia daquele evento, né? E aí você tem, aí como o Domingos falou, em 80, que é a Olimpíada de Moscou, não é, que ficou eternizada pelo ursinho Misha, não é? Aquela cena. Eu sou de 78, eu me lembro mais da Olimpíada de 84, né? De Los Angeles. Mas a de 80, a gente vê imagens posteriores, né?
E aquela cena do ursinho Misha lacrimejando, né? Aquilo ali foi fantástico, algo assim, entendeu? De um poder simbólico muito forte, não é? Muito forte, porque naquela Olimpíada os Estados Unidos eles, digamos assim, arregimentaram um boicote grande, não é? De outros países também de não participarem daquela Olimpíada no auge da Guerra Fria, né? E aí Los Angeles aí já foi o inverso, né? A União Soviética, até então a União Soviética, junto com outros países do bloco, também boicotaram a participação, né? E em 88, na Olimpíada de Seul, a Coreia do Norte ela reivindicou uma coparticipação, não foi atendida e também acabou boicotando a participação na Olimpíada, né? Então, assim, eu fiz esse recorte para justamente a gente chegar a esse entendimento, ou pelo menos esses questionamentos, né? Que cada vez. E agora a gente tem também movimentos na própria entidade que controla o futebol europeu, não é? A FIFA, não é? De regulamentar, de certa forma, participações, exclusões, não é? Isso mas a gente tem que ficar ressabiado, né? E ficar atento a essas questões, porque, de fato, a política, né? O lado político e econômico nunca deixou de existir de certa forma, pressionar a participação e a própria elaboração, até mesmo a escolha das sedes passa, logicamente, por isso também, né? Questões econômicas, políticas, né? O meu xará falou da Olimpíada e da Copa aqui no Brasil, dessa questão do padrão FIFA e tal. Eu lembro que até leis tiveram que ser formuladas, né, elaboradas e promulgadas para se adaptar aos requisitos, às exigências da Olimpíada e da Copa. Eu lembro bem dessa questão. Eu assisti um jogo da Copa no estádio do Beira-Rio. Eu até cheguei a tentar comprar pela internet um outro jogo, talvez mas não consegui. A procura muito grande, não é? E os preços também muito altos. E aí eu aproveitei que eu estava em período de férias, viajando ao sul do país, e vi lá, entrei por acaso, entrei e tinha lá ingressos disponíveis para um jogo no Beira-Rio. Já que eu estava naquela região ali de Gramado e Canela tal, eu estava com minha esposa, e numa das nossas luas de mel, assim, essas viagens que casais fazem, né? Então, aproveitei e fui assistir, se não me engano, foi Tunísia e Coreia do Sul. Tunísia e Coreia do Sul do Beira-Rio, né? E foi bom porque foi um jogo cheio de gols, muitos gols, né? E todos do lado que a gente estava. E assim, tirando essa questão, aqui fazendo só um adendo, tirando essa questão política, econômica e tal, é um evento que realmente assim ele é muito bacana, é muito legal, entendeu? Foi uma experiência maravilhosa para nós dois, né? Para minha esposa também, participar daquele evento. Eu lembro, inclusive, acho que no último programa vocês tocaram nesse assunto da Copa, tal, no que devia no que ocorreu e tal. E tem um fato interessante que naquela Copa foi a primeira vez, não foi algo idealizado pela FIFA, mas acredito pelo comitê local lá responsável pela realização da Copa ali no Rio Grande do Sul ali, que era o caminho do gol, né? O caminho do gol, e a FIFA adotou esse protocolo nas Copas seguintes, né? Que você proíbe a circulação de veículos no entorno, numa região bem grande, próxima, né, ao estádio, né? E as pessoas vão, de fato, caminhando até o estádio, quadras e quadras, mas a distância acaba sendo minorizada, digamos assim, porque tem muitos eventos no caminho, é o encontro de torcidas, é o encontro de cidadãos de várias localidades do mundo, e que se abraçam, se confraternizam,
naquela região próxima ao Beira-Rio tem muitos parques, então era muito comum a gente ver pessoas acampando. A Argentina ia jogar, se não me engano, no dia seguinte, e aí os argentinos invadiram Porto Alegre. Eu assisti o jogo ao lado de um argentino, a gente conversando e brincando e comprando cerveja um para o outro, entendeu? E isso é maravilhoso, entendeu? Muito bacana, né? Então, longe dessa questão meramente política e econômica, o torcedor, o nacional, aquele que está ali, o estrangeiro, ele quer de fato participar, vibrar, curtir aquele momento, né? Se é algo que foge a essa visão lúdica, com certeza isso acontece, isso há, de fato. Mas para o torcedor apaixonado pelo futebol, como é o evento da Copa do Mundo, né, é um evento válido, né? Mas a questão, a gente sabe que extrapola apenas a paixão, e esses interesses estão certamente aí nesse contexto. O Novaes, só um minutinho, Domingos. Você começou essa fala agora falando de 36 da Olimpíada, né? Que para pontuar a questão do boicote, lembrando uma coisa importante para quem não sabe, para quem por acaso não estiver lembrando, quem estiver assistindo, 36, né, foi a Olimpíada que o genocida do Hitler teve que aturar, né, na nascente dessa ideologia de supremacia racial branca, teve que aturar o Jesse Owens, um negro do Alabama, né, neto de escravos, levar 4 medalhas de ouro, né, bem diante deles lá, né. Tem até toda uma polêmica, assim, o Hitler ele teria em tese que cumprimentar e tal, mas fez aceno de longe, mas isso ficou muito marcado, né, entrou para a história, o aceno do Owens também, né, um neto de escravos ganhando dentro de Berlim, né, 4 medalhas de ouro. Eu sei que foi 100 metros, 200 metros rasos, os outros eu não lembro e tal. E é isso, era só para lembrar desse detalhe importantíssimo, né? Eu também estava lembrando disso, Lúcio, que você falou, dessa participação do Jesse Owens. E lembrando também que em 38 houve Copa. Né? Em 38 a guerra já estava praticamente inaugurada e os alemães já haviam invadido a Áustria. Inclusive, os austríacos eram considerados, eram eram os três países quando subia o Rio Volga. Era a Hungria, a Áustria. Eu vou lembrar o outro. É o que? Hungria, Áustria e a Tchecoslováquia, claro, que já tinha sido, inclusive, vice-campeão mundial. Então, esses 3 países, eles tinham um futebol muito mais vistoso naquele momento histórico, muito mais vistoso, tanto que a Hungria, depois da Copa, vai fazer muito sucesso. A Tchecoslováquia vinha fazendo sucesso, né, desde a Copa de 34. E quando foi a vez dos austríacos, eles acabaram tiveram que compor o time alemão, né? E o time alemão, inclusive, vestiu preto, né? Que mudou, de certa forma, as cores da camisa alemã vestindo preto. Era realmente um time nazista, né? E esse time, os austríacos foram obrigados, né? A jogar pelo time alemão. Claro, não deu certo, os austríacos não. Ninguém joga escravizado, ou pelo menos ninguém joga satisfeito, né? Estando escravizado. Mas a guerra tem tudo isso, né? Domingos. As relações, né, entre
entre guerra e futebol, elas vão além. Eu quero lembrar uma coisa, Lúcio, eu te passo já a palavra, Lúcio Novaes, que até hoje os argentinos reclamam de não ter havido Copa de 42, claro, 48, tudo bem, mas fundamentalmente 42, porque eles consideravam que o time deles, realmente, na América do Sul, eles eram imbatíveis, né? Que era um time que tinha um número fantástico de jogadores, né? O próprio que foi craque do Real Madrid, De Stefano. o Di Stefano podia ter jogado com o Blabruna, que era um craque do River Plate, Gusto, que era o atacante, e vários outros, né? Faziam um time tão bom que goleou o Brasil. Esse time chegou a golear o Brasil. O Brasil com grandes jogadores naquela época. Né? Brasil com anos 40 tinha Zizinho, né? Tinha o Expresso da Vitória, da Ademir e tal. Mas naquele momento histórico, a Argentina era muito melhor que o Brasil, por incrível que pareça. Era o Expresso da Vitória, né? do Vasco, que era uma base forte, né? Acho que era uma das bases da seleção nesse período, década de 40, né? Até início da década de 50. E Domingos, Lúcio Massaferri, eu lembrei agora, colocar a situação aí dos austríacos, durante a Segunda Guerra Mundial, olha só, bem atual, né? O Dínamo de Kiev, né, na época, era considerado o bicho-papão, digamos assim, da Europa, né? O time da Ucrânia, né? Da Ucrânia, que está sendo bombardeada agora nesse momento, né? E o Dínamo de Kiev, a Alemanha nazista, a Ucrânia estava sob domínio da Alemanha nazista, e o Dínamo de Kiev, os jogadores do Dínamo montaram outro time, eu até anotei aqui, FC Start, e os alemães promoveram um jogo entre os jogadores do Dínamo, que jogaram sob essa nomenclatura de Futebol Clube Start, contra o time alemão da Luftwaffe, né, que é a aviação alemã, né? E aí essa partida promovida pelos alemães, vocês imaginam a pressão que foi dada em cima dos jogadores ucranianos para entregar o jogo, né? Para entregar a partida, né? Que ano foi isso, Novaes? Que ano foi? Isso foi no período da Segunda Guerra Mundial, da Segunda Guerra. Não sei te precisar o ano, né? E aí, o que aconteceu? Os ucranianos não entregaram o jogo, botaram mesmo para vencer e ganharam a partida. E aí você imagina o que aconteceu, né, com esses pobres jogadores, né? Muitos foram mortos, torturados, assassinados, enfim, e até hoje lá tem uma placa, né, no local da partida, né, que diz assim, em homenagem a esses jogadores que não se rebaixaram e não entregaram o jogo, né, aos jogadores que morreram com a cabeça levantada ante o invasor nazista, né? Você vê já havia a invasão que deu. Já. Rapaz! Já. Tem um dado aí, falou da Argentina, não é? Tem a questão da Guerra das Malvinas, né? Que o Domingos até colocou também na pauta, né? Aquela Copa de 86, se não me engano, né? 86, aquela partida Argentina e Inglaterra, né? E só para pegar o gancho aí da questão Argentina e Inglaterra, um dado curioso, eu dei uma pesquisada, né? As Malvinas para os argentinos e Ilhas Falkland para os ingleses, né? Eles possuem uma seleção de futebol, né? Mas como os países
eles possuem uma seleção de futebol, né? Só que eles não podem participar de competições patrocinadas, realizadas pela FIFA, porque sequer eles são aceitos na Conmebol. Os países da Conmebol, solidários à questão argentina, não aceitam a participação da seleção das Ilhas Malvinas, Falkland, né? Nessas, fazer parte da entidade, né? E tem um dado também interessante sobre, já que a gente já está falando aqui de América do Sul, né, América Latina, né, é a chamada Guerra dos 100 dias, né, a guerra que parece que durou, das 100 horas, que durou pouco tempo, alguns dias, né, entre El Salvador e Honduras, né, e aconteceu questões políticas, econômicas, fundiárias, né, aquela velha concentração de terra na mão dos poderosos, né, de ambos os países, né, só que a coisa em El Salvador parecia ser mais complicada, não que em Honduras também não fosse, né, para a população mais pobre, né, e o que aconteceu durante esse período é que muitos salvadorenhos migravam para o país vizinho, né, Honduras, em busca de terra, de trabalho, enfim, e aí criou-se toda uma questão que está muito comum também na Europa, né, por conta de povos que procuram pessoas, né, de várias nacionalidades, de países que estão em conflito, em guerra e tal, e procuram talvez em busca até da própria sobrevivência, em busca de melhor qualidade de vida, indo à França, Itália, Alemanha, procurando abrigo, enfim, agora com a questão da própria guerra na Ucrânia, né? E aí o que acontece é que Honduras, a população hondurenha, talvez insuflada pelos poderosos, né, começou a se criar um ambiente meio xenofóbico com relação aos salvadorenhos que tinham ido para Honduras para disputar os empregos, as terras, tal, aquela história, né, que se não tem para a gente, vai ter para os outros, tal, não sei o quê. E aí o mote da história é esse, mas acabou transbordando em uma partida de futebol, não é? Na verdade, foram 3 partidas de futebol, era para a Copa de 70 no México, era eliminatórias para a Copa de 70 do México, qual o Brasil foi tricampeão. E aí, acho que a conexão do Massafé caiu. E aí, o que aconteceu? No primeiro jogo, foi um massacre, né? Cada país tinha que jogar. Eram 2 jogos, né? Um em Honduras e outro em El Salvador. E aí, nesse primeiro jogo, houve um massacre, né? A torcida perseguindo os jogadores, jogando pedras, aquela confusão toda. E aí teve o jogo da volta e, logicamente, na volta também teve a devolução, né, da violência que os jogadores da outra seleção sofreu lá, né? E aí isso gerou uma guerra, né, um conflito mesmo armado entre os 2 países, né, que foi resolvido só 10 anos depois com a assinatura de um acordo de paz, né? E teve o terceiro jogo, e aí teve que ser em campo neutro, na cidade do México, para definir quem seria a seleção que iria participar daquela Copa, né? Então são fatos, é história, né? É futebol, é guerra, é paixão, e é população, é pobreza, é interesse econômico, é tudo, né? Aqui foi muito sabotado, né? Passando agora para o domingo rapidinho, no meu ponto de vista, a nossa Copa, muita gente só pôde perceber isso um pouco depois, mas quando começaram os protestos, né? Quando começou os protestos, veja só, não estou entrando no mérito de que não houve problema de superfaturamento, tá? Cada coisa no seu lugar, mas estou dizendo assim, o padrão FIFA, o não vai ter Copa, acabou sabotando muito, porque qual é a nação que não quer ter uma Copa do Mundo? Eu estou falando em termos de visibilidade, estou falando em termos de recursos também que poderiam ter entrado, mas qual nação que não quer? Então, teve um aspecto aqui também que eu acho que, no caso, essa guerra, no caso, já estávamos falando aí de guerra de informação, de guerra híbrida, né? Uma outra modalidade de guerra
que veio se desenvolvendo com o cabeamento de internet veloz, né, com a mudança de veiculação de notícias e mensagens por essas mídias, mas que atingiu também aqui no caso da nossa Copa 2014, ficou muito prejudicada, né? Muitos protestos, né? E muitas sabotagens também nessa questão do padrão FIFA, de fazer modificações aqui na cultura brasileira, na relação nossa com o futebol, a apropriação da camisa da seleção brasileira também, né? De uma delas, pelo menos, da amarela, né? Que o Brasil não é só a camisa amarela. O Brasil tem uma camisa reserva azul. Eu, por exemplo, nunca fiz diferença nenhuma de uma partida com a camisa azul e camisa amarela. Então, assim, mas essa camisa houve uma apropriação também que virou um campo de guerra também. Mas vamos lá, Domingos. E tem também uma camisa clássica branca que é linda, né? Que é antes da Copa de 50, que por superstição ela foi mudada, né? O Brasil jogava de branco e azul, né? E eu por acaso, sempre preferia azul, eu achava muito bonita a camisa azul dos anos 80 e 90. Sempre achei mais bonito, mas o amarelo é um clássico, né? Você bota aquela camisa amarela dos anos 80, era muito bonito, aquele símbolo. Aí tudo é superstição, Lúcio Novaes. Tudo é superstição. O símbolo lindo que tinha nos anos 80, porque perdeu a Copa de 86 e 82, tiraram. Era lindo aquele símbolo. Aí tiraram a camisa branca porque perdeu a Copa do Maracanã. E pior foi agora, que a gente não perdeu a Copa no Mineirão, e aí? Tiraram o quê? Não tiraram nada. Já tinham tirado tudo. Tiraram tudo, leis trabalhistas, tirou tudo. Uma curiosidade com relação à camisa azul, é pertinente essa colocação aí da camisa branca, o Brasil jogava de branco, né? E aí com o maracanazo, né? Se mudou a camisa para a canarinho, a tradicional canarinho, e a camisa azul, na verdade, ela só surge na Copa de 58, porque o Brasil jogou a final com a Suécia, e a Suécia não abriu mão da sua equipagem tradicional, né, que era a amarela. E aí, o que fizeram? Né? Isso aí são os causos, né, do futebol, mas que tem uma propagação enorme, né? E se criou, acabou se criando um segundo uniforme, né? E agora o Brasil vai jogar como? Não, branco nem pensar, não, vai jogar de azul, as cores do manto de Nossa Senhora Aparecida, né? E foram numa loja lá mesmo na Suécia, numa malharia, né? E compraram, aquela equipagem ela foi comprada lá mesmo na Suécia, não é? E os números, uma curiosidade também, que os números da camisa azul, eles são amarelos. Mas por que são amarelos? Na verdade, foi a camisa amarela que foi cortada para se fazer os números da camisa azul. Olha só, né? Que é uma camisa belíssima. Eu tenho uma retrô da seleção azul, não é? E mandei colocar o número 11, inclusive porque Garrincha, na Copa de 58, ele jogou com a 11, né? Se não me engano, quem jogou com a 7 foi Zagallo, né? E o Pelé, por uma obra do destino, né? Desde sempre, quando chegou na seleção, né? Havia uma distribuição meio aleatória ali de camisas e ele foi entregue para ele a camisa 10, né? A tão consagrada camisa 10 da nossa seleção, né? E falar em camisa também, rapidinho, por causa de guerras, não é? De conflitos, Segunda Guerra Mundial, por exemplo, clubes brasileiros tiveram que mudar até nome, não é? E de cor também, não é? É o caso lá o Cruzeiro era Palestra, né? Palestra, assim como o Palmeiras também era Palestra Itália, tiveram que mudar de nome, né? Por pressões em virtude do período da Segunda Guerra Mundial, do alinhamento do Brasil aos Estados Unidos e não com a Alemanha nazista. É bem isso mesmo. Palestra, né? A questão da camisa azul, eu tenho a impressão que existia uma camisa azul antes, né? Mas eu posso estar enganado também. A gente dá uma pesquisada nisso para ver. Eu não lembro desse detalhe aí da camisa. Eu acho que também tinha aquele negócio, né? Camisa amarela, dificilmente você vai encontrar outra camisa amarela. Aí não levaram o uniforme
um segundo uniforme. Mas não, mas não tem. Eu sei que era branco, né? E desde depois de 50 virou a canarinho. Bom, foi muito bom, gente. O bate-papo está sendo muito bom. Para a gente que está participando, está sendo maravilhoso, né? A gente está se divertindo, conversando coisas que a gente gosta de conversar e, e, e assuntos que extrapolam o futebol, mas que estão sempre vinculados ao futebol. Queria agradecer Lúcio Massafé Domingos, e Lúcio Novaes de participarem. Eu vou dar a palavra final para cada um, Lúcio Novaes. Só lembrando que essa madrugada eu tive que levar meus familiares no aeroporto, então essa live aqui eu estou fazendo na raça, que o sono bateu algumas vezes, mas prometo que na próxima eu durmo às 6 horas, 7 horas devidas. Mas eu queria agradecer vocês pela presença. Vamos fazer esse bate-papo, o costume, né? E aí eu queria primeiro agradecer ao Lúcio Novaes pela, por ter aceitado, né? Um grande parceiro aí das ciências humanas e da profissão, né? Então, Lúcio, você deixa as suas últimas considerações agora no finalzinho. E muito obrigado mais uma vez, meu amigo, por ter topado essa empreitada aí. Espero que dure bastante, porque está sendo muito prazeroso estar com vocês. Obrigado. dou minhas considerações agora, não é isso? Olha, primeiro falar em moto, não é? Tem um livro aqui, ó. Não sei se está dando para. Agora. Memória Rubro-Negra, Motoclube de São Luís, aqui. Um livro aqui que traz a história do motoclube. É um livro do companheiro Hugo Ribeiro, não é? Essa aqui é a primeira edição, autografada, inclusive, é de 2012, não é? E é um livro fantástico para quem. Primeiro, para quem é motense, mas não só para quem é motense, para quem gosta de futebol maranhense, quem tem curiosidade a respeito da história de um clube tão significativo para o nosso estado, para a região, não é? Aqui conta toda a história, curiosidades, fala sobre os craques do passado. Então, para quem gosta de história, cultura, futebol, isso aqui, inclusive, retrata muito, Domingos, a São Luís da época também, né? Porque através do livro, das histórias, através do futebol, da história dos próprios clubes, né? Você conhece também a história da sua própria cidade, do seu próprio estado, né? Então, personagens interessantes aqui, né? A participação de várias pessoas na construção dessa história do motoclube, né? Agradecer o convite mais uma vez, né? Fico muito honrado em participar desse debate, dessa conversa aberta, franca, amistosa, bacana, sem clubismo, né? E falando de futebol de forma geral, né? Como cultura, como manifestação mais pura de uma população, de um povo que é apaixonado por futebol, né? Que é apaixonado por futebol. E a gente falou de guerra, e eu queria só fazer uma ressalva que também o futebol parou guerras, né? Eu lembro do Pelé, né? Tem a famosa história do Santos, quando foi jogar na África, né? Excursionar na África, o Santos parou guerra, né? Pelé, né? Até hoje se diz, o Pelé é tão gigantesco na sua história, no futebol, que o Pelé até parou guerra, né? Que foi no caso aqui no Congo e na Nigéria, né? Aquelas guerras civis que infelizmente são comuns, né? No continente africano. A gente sabe quais são os reais motivos disso, as consequências, toda a história do colonialismo que a África sofreu e ainda sofre, né? A gente teve aquela passagem da seleção brasileira no Haiti, não é? Que era
aquela seleção com o Ronaldo Bola, o Ronaldinho Gaúcho, né? Que era uma seleção muito boa, inclusive, né? Excelente e tal. E parou o Haiti, né? Assim, a cidade que estava, o país, né? Que estava passando por sérios problemas. Acho que era o presidente tinha sido deposto, então estava tendo uma guerra civil. As forças da ONU, capitaneadas pelo exército, pelas Forças Armadas Brasileiras, né? Estavam lá, tal, e teve esse fato. E teve também a pelada na Primeira Guerra Mundial, não é? Que foi a pausa que houve na trincheira, na famosa na Terra de Ninguém, não é? Entre alemães, ingleses e franceses, né? Que pararam durante 3 dias, não é? No período final do ano, do Natal, e aproveitaram, deram uma trégua, né? Uma trégua não oficial, essa trégua foi imposta pelos próprios soldados, não é? Entrincheirados, olha só, e aí realizaram 3 partidas de futebol, não é? Então, nesse momento ali, se pensou em guerrear uma coisa apenas, a bola, né? Atrás da bola, né? E é isso, eu agradeço o convite mais uma vez ao Domingos, agradeço aqui a participação e a contribuição do nosso Lúcio Tricolor, que tanto abrilhanta essa live, esse programa. Acompanhei, repito, a live passada, gostei demais. Aí vocês falando depois, né, que eu assisti depois, né, eu falei assim, eita, poxa, esse aí eu queria, nesse momento aqui ia dar uma contribuição bacana, tal, pô, os caras estão puxando um assunto massa, tal, não sei o quê, mas a gente vai seguir em frente e realizar bons outros programas também. Valeu! Obrigado, Lúcio Novaes. Lúcio Massaferri, mais uma vez, camarada, agradecer você a participar aqui do nosso canal. Vou colocar aqui o canal do Lúcio, o canal do YouTube, Lúcio Massaferri, o canal Portal Fio do Tempo, né? E tem feito essa parceria, tem ajudado nessa parceria. O Lúcio tem postado lá nossas chamadas e nada mais certo e correto de que a gente também fazer um pouquinho da propaganda do canal. Lúcio, muito obrigado mais uma vez, meu camarada. Tamo junto. Enfim, bem rápido. Agradecer o convite, estar aqui, né? Hoje, muito honrado com 2 colegas maranhenses e, além do agradecimento, né? Muito bacana a ideia de fazer esse programa. E eu vou encerrar com uma observação da fala inicial do colega Lúcio Novaes, se referindo às terras timbiras, né? Terras timbiras, você falou isso, não foi? E saibam vocês, né? Futebol Arte é o nome do canal do Domingos, do nosso camarada, e o poema Ijuca Pirama, do maranhense Gonçalves Dias, ele foi parte da minha prova de aula final, saibam vocês, né? Como professor de filosofia, no caso da graduação da licenciatura, né? Tinham que ser 2 provas. Uma na UFRJ, etapas dificílimas, né? Minha gratidão a Iris, foi minha orientadora, muito competente, muito dura, exigia muito da gente. E o Juca Pirama, que fala dos timbiras, né? E fala dos tupi, né? Gira em torno, né? Toda esse poema trágico, né? Do Gonçalves Dias, épico, na verdade, gira em torno dessas 2 tribos, né? E me marcou muito, né? Eu articulei a poética do Aristóteles, fazendo uma referência aqui à parte filosófica nossa que a gente debate, com o Ijuca Pirama. Foi um pouco de ousadia, mas eu achei que valia a pena levar algo brasileiro para a filosofia, né? E eu consegui fazer, deu certo. Os alunos no local da prova gostaram, e os colegas da filosofia gostaram também, né? Fazer essa mistura, botar o Gonçalves Dias com Aristóteles, né? Os 2 bateram um papo muito legal, foi muito bom. Prazer estar aqui, tá bom? Muito obrigado a vocês e a quem estiver nos assistindo também. Obrigado, Lúcio Massaferri.
E eu queria. Semana passada eu dediquei o programa para o meu pai, que faleceu há pouco tempo, e eu queria dedicar esse, como nós tivemos várias. Bom, como tivemos várias citações do Moto, e como nós estamos com um grande amigo, né, motense, eu queria dedicar um outro grande amigo motense, que já não está entre nós, que é o Hélio Andrei, né, que infelizmente não está entre nós. Se tivesse, estava com um chopp aqui do lado, talvez numa quarta janelinha aí, batendo papo, né, Lúcio? E aí eu vou abrir essa sessão, vou pedir para o Lúcio falar alguma coisinha só sobre o nosso querido, já infelizmente falecido, o Hélio Andrei, que era motense. Ele chegou a ser, sem precisar nem nada, ele chegou a ser fotógrafo do Moto Clube, o Lúcio Massafé. Ele, para arrumar, ele fazia tudo pelo Moto. E aí, como nós temos um, um programa com bastante citações ao Moto, eu não podia deixar de lembrar do nosso querido amigo, o Hélio Andrei. Lúcio, pode falar alguma coisa do Hélio Andrei rapidamente, para a gente encerrar? Posso sim, e fico muito, digamos assim, até mesmo emocionado, porque o Hélio Andrei, ele era tricolor também, viu, Lúcio Massaferri? Era o time dele, no Rio, era tricolor, e motense, né? E o Hélio Andrei era um apaixonado por futebol, apaixonado pelo Moto, pelo Fluminense. Ele sempre que viajava, ele postava fotos com a camisa tanto do Fluminense como do Moto. Eu me lembro de uma postagem dele, acho que nas Laranjeiras ou no Maracanã, num jogo do Fluminense. E o Hélio Andrei realmente era aquele cara assim multifacetado, né? Multifacetado. Ele era professor, fotógrafo, ele era torcedor apaixonado, ele participava do carnaval, era integrante de um grupo de carnaval, os apaixonados. Olha o nome do grupo. Aqui, Lúcio Massaferri, nós temos uma manifestação carnavalesca muito peculiar e própria só aqui do Maranhão, não é? Que são os blocos tradicionais, não é? Que são blocos bem luxuosos, não é? Com seus tambores, e tem uma batida bem peculiar. E é uma disputa séria mesmo aqui, entendeu? Para ser campeão, tal. E o grupo que o Hélio Andrei fazia parte era os Apaixonados, né? E no São João, que é um outro período muito festivo aqui nas nossas terras, né? Que aqui em São Luís e no Maranhão, no São João ele também fazia parte de um grupo de Bumba Meu Boi, não é? Que era o boi de Upauaçu, né? Então é um cara que gostava da arte, gostava da cultura, vivia mesmo, participava de tudo isso. Não é à toa que era amigo de todo mundo, e não é à toa que no dia do velório, do enterro do Hélio Andrei, que já faleceu já tem um tempinho, foi muito emocionante a presença. Ali você via desde do prefeito da cidade, que foi colega dele de turma no colégio onde ele estudava, no Batista, Domingos, o Edvaldo Holanda, mas você via também aquele torcedor do Moto, de arquibancada, que conheceu o Andrei num jogo, em tal lugar, e aí soube da passagem dele, e foi lá, entendeu? Foi lá digamos assim, homenageá-lo, né? A torcida organizada, as torcidas organizadas do Moto foram, os grupos de Bumba Meu Boi foram, né? Os blocos, o bloco tradicional foi, né? E cantaram, fizeram homenagens, né? Foi muito, os colegas, logicamente, os amigos do colégio, da UFMA, né? Da, da, da Universidade Federal do Maranhão, e assim, só para finalizar aqui, uma semana antes dele, dias antes dele se internar, um dos nossos últimos encontros foi justamente no Castelão, na geral do Castelão, não é? Assistindo o jogo do Moto, eu não me recordo agora com quem era, e era um cara com muita vida, muita presença mesmo, né? E
Eu lembro assim que como o jogo estava tenso, eu acho que ou o Mota empatou ou perdeu. Eu sei que eu saí até antes mesmo do jogo terminar e ele estava muito puto, né? Tá chateado, tal. Mas o tempo que a gente ficou ali conversando no Castelão foi o último momento que eu tive o prazer de conviver com ele aqui nesse plano. Logo depois ele se internou, tal, e já fez a passagem, né? A morte. Então, realmente, como você falou, essa é uma justa homenagem a um grande amigo mesmo, motense, tricolor, apaixonado pela vida, né? Apaixonado pela vida. Não tinha como não lembrar do Hélio Andrei, então a gente deixa essa homenagem, essa pequena homenagem, né? Essa lembrança dele aí para a eternidade, porque, enfim, agora está na rede, não tem outro jeito senão ficar pela eternidade. Obrigado, meus queridos. Semana que vem nós nos encontramos novamente. Um grande abraço e um bom final de semana a todos vocês.